até o 9. Aí depois, conforme o Espírito Santo de Deus está falando, nós vamos vendo e falando dos outros versículos, amém? Vou estar lendo. Todos acharam? Amém. Tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, e de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falando-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Então vieram as aves e a comeram. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E outra caiu em boa terra e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60 e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém, igreja? Pode se sentar. Essa palavra é uma palavra maravilhosa, né? E hoje eu creio no Senhor, assim como Ele tem falado no meu coração. Se você estiver com o seu coração aberto, Ele vai falar ao seu coração também. Como eu estava dizendo, essa palavra ela foi revelada a mim num sonho. Eu estava questionando a Deus há um tempo atrás de algumas coisas. E a gente sempre vai no joelho, né? Falar com Deus sobre as coisas que a gente muitas vezes não está entendendo. E tem vezes que Ele dá a resposta. Tem vezes que Ele fala: filha, não é para você entender. É apenas para você confiar. E aí o Senhor me deu um sonho que eu estava numa igreja e a minha questão, muitas vezes assim, é aquela questão assim. Às vezes nós anunciamos a palavra de Deus. Na verdade o Senhor disse: ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Então todos nós temos que anunciar Jesus, esse Evangelho. E muitas vezes a gente olha assim e fica se sentindo assim, parece que não tem efeito o que a gente fala, né? Que vem do Senhor, é o Senhor que planta em nosso coração a tua palavra, a gente usa a tua palavra, mas parece que a gente não está vendo efeito, né? Aí eu dormi na madrugada, um pouquinho que eu consegui dormir, e o Senhor me mostrou uma menininha pregando a palavra dentro da igreja. E essa menina, até inclusive uma menininha que eu já ensinei ali na escolinha, né? Ali onde a gente vai ali ensinar a ministrar a palavra do Senhor no ensino bíblico. E aí o Senhor falou, no sonho eu estava sentada, vendo ela pregar. E o Senhor falou assim: você está vendo, filha? Você está vendo essa menina aí? Ela é fruto daquilo que você está fazendo para mim. Ela é fruto. Então muitas vezes, aí o Senhor falou ainda para mim, que é exatamente essa palavra aqui da parábola do semeador. Faz a sua parte. Semeia. Agora, o resto deixa que eu faço. Semeia, faz a sua parte. Você está semeando a minha palavra. Você não está falando de você. Você está falando, você está sendo só porta-voz. Agora quem vai fazer germinar, quem vai fazer dar fruto, sou eu. Sou eu, o Rei Jesus. Eu vou fazer dar fruto. E tem uma diferença. Às vezes você prega e a gente fica questionando, igual eu falei, né? Que eu fiquei pensando e falando com Deus, parece que não surge efeito. Mas a terra boa vai depender de onde essa semente caiu. Porque às vezes a gente prega, nós, né, somos usados pelo Senhor e olhamos e falamos: nossa, mas... Só que aí é a terra do seu coração. É o solo, é seu. É a semente, né? A semente é a palavra. É o Evangelho. Ela é lançada. Então o Senhor falou isso para mim. E mais ainda, para confirmar, um dia olhando a estátua da mãe dessa menina, a menina estava pregando, brincando assim lá, e começou a pregar para uma amiguinha estava na casa dela, aí eu até curti
até tinha contado o sonho para a mãe. E aí a mãe falou assim, tá vendo? É Deus confirmando. Porque a menina estava falando de Jesus, irmãos. A mesma menina que eu vi pregando. Eu falei, então isso é uma confirmação que o Senhor ainda vai usar essa menina ainda mais. Ela já está sendo usada. Então Deus me mostrando. Continue ensinando as crianças. Continue pregando quando alguém te chamar. Na sua simplicidade, do seu jeito. Porque não é você. É o meu Espírito Santo. Então o Senhor falou. E essa palavra foi revelada. Quando Ele deu esse sonho para mim, veio essa palavra. A parábola do semeador. E o semeador, quem ele é? Ele é Deus. Ele nos usa. Nós somos o vaso e Ele nos usa para semear a semente. A semente que é o Evangelho, a palavra de Deus. É Ele quem nos usa. É Ele quem nos usa. E esse versículo, irmãos, aqui no versículo 4. E quando semeavam, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Então vieram as aves e comeram. Aqui o Senhor está contando, né, a parábola, quer dizer o quê? Uma narração. É uma história com coisas que aconteciam no cotidiano, que acontecem no cotidiano. Naquela época, no início do seu ministério, Jesus estava no seu início do ministério. E Ele pregava, Ele narrava as histórias, aquilo que Ele queria colocar no coração das pessoas por parábola. Que quer dizer o quê? Comparação com aquilo que estava acontecendo naquela época. Para aquilo entrar mesmo no coração das pessoas que estavam ouvindo. Seus discípulos, as pessoas que precisavam. Então é uma comparação com coisas. E naquela época era muito assim, o que estava evidenciando bastante era a colheita. Então Ele usou as coisas sobre plantação, né? Então Ele usou a semente, né, que seria lançada no solo, né? Então Ele pregava, fazendo comparação. A história dele era narrada, né, para ensinar aquelas pessoas com coisas que estavam acontecendo naquele tempo. Então os irmãos vão entendendo, né, essa palavra. E aqui no versículo 4, a gente vai lá no versículo 19, e fala assim: ouvindo alguém aquela palavra no reino e não a entendendo, vem uma liga. Essa parábola, o Senhor está falando a parábola. Aqui, a partir do versículo 18, Ele vai explicar a parábola. Ele vai explicar aquilo que Ele estava falando, né? E aquela semente ali que foi lançada na beira do caminho, fala que as aves vieram, né? Aqui, esse versículo fala: ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno. As aves ali tem um símbolo de quem, igreja? Do maligno. Por quê? Porque se ela está semeada ali na beira do caminho, ela não vai enraizar. Aqui, ó, vem dizer, eu até coloquei aqui uma colocação de um coração descuidado. Aquilo que está à beira do caminho é um coração que ele está descuidado. Ele não está muito, ele até aceita, ele até assim recebe, mas ele não deixa que ele enraizar nele. Ele até está ali na beira do caminho para ouvir, só que muitas vezes ele está cocheando em dois pensamentos. Isso acontece conosco, adultos, com os jovens, muitas vezes, principalmente, porque com as coisas que o mundo coloca, os jovens ficam meio balanceados, né? Fica com aquele coração meio descuidoso, né? E muitas das vezes o endurecimento, assim, de você ficar com o coração duro também. O coração é o solo, né? É o solo. E se você fica com o coração duro, como que vai firmar a palavra de Deus no seu coração e você não vai deixar o inimigo tirar a palavra do seu coração? Porque as aves veio e aquela semente que estava solta ali no meio do caminho, ela não estava firmada. Aí Satanás veio e conseguiu tirar aquilo que era para enraizar no coração. Então o Senhor não quer que a gente fique à beira do caminho, né? Não quer que o nosso coração fique assim, balanceado. E agora eu permaneço, não permaneço. Às vezes
nascido. Amém, igreja? E lá no versículo 5, em outra parte caiu entre os pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Quando nós vemos pedregais, ali tem a terra, né? Aí cai a semente ali, não é uma terra assim firme, né? Porque está afofiada ali por causa dos pedregais. E aqui diz, onde não havia terra bastante, tinha pouca terra, não tinha aquela terra firme, preparada. Então a semente, nasceu logo, ela não teve aquele negócio do processo, né? Do processo ali, de enraizar bem, de ficar firme. E aí lá no versículo 20 e 21, vou ler para vocês. Quem estiver acompanhando aí com a Bíblia aberta, vocês vão entender. Aí Jesus vai explicar aqui esse versículo 5. Lá no 20 e no 21. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra. Olha bem, irmãos. Ouve a palavra. E logo a recebe com alegria. Recebe, ouve. Essa pessoa, esse coração, esse solo, ele recebe. É aquele que está lá entre os pedregais. Mas, aí vem o mas, né? Mas não tem raiz em si mesmo. Ele não tem raiz. Ele não permanece. Antes é temporão. O que é temporão? É aquela pessoa que ela ouve a palavra de Deus, ela fica toda contente, ela vem correndo, ela fala, só que daí acontece uma coisinha, passa. Aquela alegria dela é passageira, aquela alegria dela em Jesus, na palavra que ela ouviu, naquela palavra que foi semeada, naquela semente que foi lançada, passa, é temporâneo. Por quê? Olha aqui, Jesus explica certinho no versículo. Então, chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Então aquela pessoa, ela recebeu a palavra com alegria no coração dela, foi uma coisa rápida, mas logo ela deixa. Por que ela deixa? Porque ela deixa que as tribulações dessa vida, a angústia, tira aquela firmeza dela. Ela deixa as coisas que acontecem no dia a dia, ou uma coisa que alguém falou, aí ela não permanece. Ela está entre pedregais. Ela não permanece, ela não consegue ter aquele processo de enraizar, de ficar firme. Então ela até ouve, ela até quer, mas ela, por causa de uma coisa que acontece, uma perseguição, uma palavra, algo que entrou ali no coração dela, que entristeceu, ela já deixa. Por que ela deixa? Porque ela não está com o solo fértil. Ela não está com o solo fértil, para aquela semente que foi lançada ali firmar. Então ela deixa rapidinho a palavra do Senhor. Ela não permanece, como fala aqui no versículo, é temporâneo. O que é temporâneo? É o que passa, que é só por um momento. Então é aquela pessoa que até você olha para ela, aquele irmão, aquela irmã, pessoas que estão na casa do Senhor, alegre, feliz, recebendo, mas aí passa um vento, passa uma tribulação, ela não permanece. E não é isso que o Senhor quer para nós. E nós vamos chegar na parte do solo fértil. E é isso que o Senhor quer que o nosso coração seja. Um solo fértil. Amém, igreja? Eu vou estar lendo agora o versículo 6, né, que é a continuação, né? Ali eu li o 20 e o 21, que fala que vem o sol, queima, seca, porque não tinha raiz. Então tá ali no pedregais, ela não tinha raiz, o sol veio, queimou, a tribulação queimou. No versículo 7, outra semente
entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram. Olha que forte, né? E lá no versículo 22 vem explicar, o Senhor Jesus vem nos explicar. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Olha, é semeado entre os espinhos e ouve-se a palavra. Ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ficam infrutíferos. Olha que versículo forte, igreja. Olha que palavra, se os irmãos estiverem acompanhando, prestando atenção. Olha que seus caminhos, não é isso que o mundo faz? Colocando espinhos, sufocando aquilo que muitas vezes aqui fala, que aqui nesse versículo fala que ela até ouve a palavra. Essa semente ela ouve. Só que por causa das coisas do mundo, olha aqui, é muito clara essa palavra, nem precisaria pregar, nem precisaria ministrar, só de ler esses versículos, é a pregação. Então, a pessoa, ela ouve, aquele coração, ele ouve, ele deixa a semente. Ele deixa a semente da palavra do Senhor entrar ali no coração dele, né? Ele deixa. Só que, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas. O que é esses cuidados no mundo? São as preocupações que a gente tem das coisas lá no mundo. São aquelas coisas assim que a gente... Parece que a gente vai viver aqui para sempre nessa terra. Aí a gente fica se preocupando com coisas materiais. A gente fica se preocupando com o sucesso, né? Porque nós somos humanos, né, irmão? Nós somos humanos. Nós somos carne, osso, mas nós somos corpo, alma e espírito. E nós, na verdade, nós não somos daqui. Né? Na verdade, o que é para nós mais alimentarmos de verdade, porque um dia nós vamos morar lá naquela eternidade com o nosso Deus, é o nosso espírito. Só que aí o que nós fazemos? Né? Muitas vezes esse coração que o espinho sufoca. O espinho sufoca. As coisas do mundo, as preocupações do mundo, a sedução das riquezas. Os jovens muitas vezes são seduzidos pelas coisas deste mundo. A palavra do Senhor fala: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Aí muitas vezes o jovem, em vez dele querer buscar as coisas lá do céu primeiro, ele quer buscar as coisas da terra. Está invertido. E isso vai sufocando esse jovem. Vai sufocando esse jovem. Porque ele não vai ter raiz nas coisas de Deus. Porque ele está preocupado com coisas dessa terra. Em vez de ele pensar assim: não, eu vou buscar o meu Deus Todo-Poderoso. Eu vou orar. Eu vou ser um jovem dedicado a Deus. Porque olha o que a palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então está dizendo o que, jovem? Se você buscar aquilo que vem de no altos céus, que o Senhor Jesus tem para a sua vida, as outras coisas Ele vai acrescentar. Ele vai acrescentar tudo que você sonha, tudo que você precisa. Então muitas vezes a gente vê jovens, muitas vezes preocupados em ter um relacionamento cedo. A gente vê jovens, em vez de se preocupar em estudar, em vez de se preocupar em estar orando lá dentro do seu quarto, buscando sentir a presença maravilhosa de Deus na vida dele, porque ele vai ser edificado. Porque Deus, até mesmo se ele buscar a presença de Deus, Deus vai mostrar para ele: jovem, ó, isso aqui é bom para você, filho, mas isso aqui não. Olha, jovem, eu tenho uma direção tão linda para a sua vida, mas você tomou uma decisão que não me agradou. Por quê? Porque você não estava buscando o meu reino primeiro. Você estava procurando agradar aquilo que te seduz.
Jovem, vós sois fortes. Por que o Senhor fala isso? Porque quando a gente é jovem, né? A gente tem ânimo mais para fazer as coisas. A gente tem que aproveitar a oportunidade. A gente tem que buscar a Deus, não para os irmãos que são idosos, os irmãos que são mais maduros. Não, ainda tem que continuar, né? Não pode desistir de Jesus. Tem que continuar e até o fim, até que a carreira acabe. Mas o Senhor, né, lá em Salomão mesmo, ele deixou lá na velhice dele tantos ensinamentos para os jovens, tantos ensinamentos para nós, que não é para nós ficar se preocupando, porque essas coisas tudo é vaidade. Vaidade de vaidades. Tudo que está debaixo do céu é vaidade. E a vaidade, aqui não estou falando vaidade de se cuidar, vaidade não, é vaidade dos cuidados dessa vida. Que a gente se preocupa tanto em primeiro lugar e não vai nos levar a nada. Vai nos levar a depressão, vai nos levar a ansiedade, vai nos levar a caminhos tortuosos. E os jovens, as crianças, os jovens dos últimos tempos, é onde o inimigo tem mais investido. O inimigo tem investido muito. Porque ele sabe que esse jovem, se ele dedicar a vida dele a Deus, ele faz a terra tremer. Imagine um jovem se dedicando ao Senhor. Então, jovem, não queira que o seu coração seja aquele cheio de pedras, né? Que nem que fala, a semente foi lançada no pedregais ali, e aí no fim, ou nos espinhos, né? Como a palavra do Senhor falou aqui poderosamente, e uma coisa que não tem a raiz. Você precisa ter raiz. O seu coração, a semente que foi lançada aí dentro, precisa ter raiz. Porque tem muitas pessoas, irmãos, irmãs, todos, muitas vezes estão na casa do Senhor, mas não estão enraizados, irmão. Isso é forte falar. É uma coisa, né? Talvez vocês queriam ouvir outra coisa aqui hoje. Mas antes da palavra falar aos seus corações, a palavra falou muito comigo e me ensinou. Eu fiquei maravilhada com essa parábola. Maravilhada, até porque Deus me revelou ela em sonho. E é porque Ele queria que ela fosse falada. Ele queria falar comigo e queria que ela fosse falada também. Maravilhosa. É um ensinamento de como o nosso coração tem que ser. De como ele não tem que ser. De como o solo do meu coração, do seu coração, jovem, não tem que ser. Então se enraize de verdade. Se lance de verdade aos pés de Jesus. Se jogue de cabeça aos pés de Jesus. Fala, Senhor, eu sou jovem sim, mas eu não quero pensar que eu estou perdendo minha vida, minhas alegrias, meus anseios te servindo. Pelo contrário, eu estou ganhando. Eu estou ganhando, porque a melhor coisa que tem, irmãos, é a gente semear na nossa vida espiritual. A qualquer momento, nossos olhos podem se fechar. Você é jovem, mas pode a qualquer momento Jesus falar, eu vou recolher isso aí. Deus queria te recolher. Ou acontecer alguma coisa, não sei. E você não está cuidando da sua vida espiritual. Você está preocupado em brincar com as coisas de Deus, está preocupado em namorar. Não que namorar seja errado, mas tudo tem seu tempo determinado debaixo dos céus. Está preocupado com tanta coisa. E às vezes, nessas coisas que você está preocupado, Satanás, a ave ali do comecinho, a ave ali da beira do caminho, Satanás, que é o símbolo, né? Aqui, nessa palavra, ele vai tragar tudo de bom que Deus quer colocar no seu coração. Ele vai tragar e você vai perder a sua salvação. E não é isso que Deus quer. Ele quer que você primeiro busque as coisas de Deus. Jovem, criança, adulto, todos nós que somos almas, né? Filhos do Senhor, que Ele quer. Jesus morreu naquela cruz, para tanto faz. Ele morreu naquela cruz por amor a mim e a você. Então não é tempo de ficar brincando, não é tempo de ficar cocheando. Porque todas essas sementes que foram lançadas nesses solos aqui, que não permaneceu, são solos que não estavam bons. Porque não permaneceu. Não é? Solos que não estavam do jeito que Jesus quer.
trazendo, né, para a palavra o evangelho do Senhor, mas aqui falando da semente, planta, né, aquilo que você semeia, o fruto, enfim. E outra caiu em boa terra e deu fruto. Um grão produziu 100, e outro 60, e outro 30. Olha a diferença da boa terra. Olha a diferença do solo fértil. E lá no versículo 23, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. Olha a diferença. Nos outros versículos falava que ouvia apenas, não é? Só ouvia, mas não permanecia. Porque tem diferença de nós estarmos aqui nessa noite ouvindo, apenas ouvindo e saindo pelo outro. Sabe, entra com o ouvido, aquele ditado que nós dizemos, né? Entra com o ouvido e sai pelo ou nós não escutamos isso. Quando nós falamos com alguém, ou até com nossos filhos, aconselhando nossos filhos, e parece que eles não dão atenção, não. Você fala, não é? Nós mães mesmo, muitas vezes falamos, até pregamos com nossos filhos. Eu vivo pregando para minha filha da minha casa. Mas parece que daqui sai daqui. Essa é a diferença de ouvir. Olha só aqui que fala do solo bom, daquele solo fértil. Ele não vai apenas ouvir por ouvir, né? Mas ele vai compreender, ele vai deixar. E outra, irmãos, igreja, jovens, aqui está falando que é o bom solo, né? Está falando que é o bom solo. Ó, mas o que foi semeado em boa terra, o bom solo, é o que ouve e compreende a palavra. Então ele dá fruto. E um produz, olha, até multiplica. Olha que coisa maravilhosa, que coisa poderosa que é esse Deus nosso. Olha o que está ensinando para nós essa noite, igreja. Ainda multiplica ainda. Outro 60 e outro 30 por um. Mas tem um porém também. Às vezes a gente lendo aqui o bom solo. Aí a missionária brasileira falou assim, que o solo é o meu coração. Mas eu não sou tão bom assim. Eu não sou bom. Eu sou pecador. Então não tem bom solo. Mas, irmãos, é verdade. Você não é um bom solo. Mas sabe a diferença? Você abriu o seu coração de verdade para a palavra do Senhor, aquela semente poderosa ser plantada e enraizar. Nós não somos perfeitos. Nós somos humanos. Aqui fala, a terra, o solo, é o coração do ser humano. O coração do ser humano é bom? Sozinho? Não. Por si só? Não. Porque aqui fala o bom solo, e as pessoas podem pensar assim, os irmãos, né, podem pensar assim, mas como assim bom solo? Se é o coração do ser humano. O coração do ser humano é tão frágil, tão pecador, tão dependente. Aí está. Você é dependente desse Deus maravilhoso. Se você reconhecer, jovem, que você é dependente desse Deus maravilhoso que é o seu semeador, aquele que usa as irmãs, os irmãos para plantar essa palavra no seu coração, e você abrir esse coração, ele é um bom solo. E você abriu. Você falou para Jesus: Jesus, o meu coração não é bom. Meu coração precisa ser mudado. Eu preciso e dependo de Ti todos os dias. Aleluia. Mas essa é a diferença. Essa é a diferença. Você está abrindo seu coração e deixando ele ser esse bom solo, esse solo fértil. Igreja, o Senhor diz essa noite para todos nós: filho, filha, criança,
entre os pedregais. Porque Jesus vai vir nos buscar. E eu tenho certeza que ninguém quer ficar aqui. Então, igreja, tenha um coração aberto. Tenha um coração aberto. Não importa. Passou na sua vida. Não importa se você for uma pessoa muito má. Mas Jesus te chamou. Ele fez a diferença na sua vida. Ele não lembra mais do que se passou. Ele não lembra mais do que passou, igreja. É o hoje. É o hoje. E hoje, Ele está dizendo: tenha um coração fértil. O solo do seu coração seja fértil. Porque quando eu buscar a minha igreja, eu vou buscar pessoas transformadas. Não é pessoas que brincam de ser cristão. Não é pessoas que ficam cocheando em dois pensamentos. Que fica na beira do caminho. Eu vou aqui, eu vou ali, não sei o que eu faço. Faça a vontade de Deus. Permaneça na presença dEle. Fale para Ele essa noite: Senhor, meu coração. Se o meu coração não está fértil, a partir de hoje, o meu coração, a terra do meu coração seja fértil. Para quando a palavra minha, a palavra de Deus ser lançada, a tua palavra seja olhada, a semente ser lançada, ela caia aqui, nesse coração, que por mim mesmo não é nada, mas se eu abrir ele para o Senhor, você faz tudo. E essa sementinha cai ali. Além dela cair ali, ela vai germinando, germinando, germinando. Ela vai enraizando, enraizando, enraizando. Eu vou melhorando na presença do meu Deus. Vou melhorando a intimidade do meu Deus, com meu Deus. Ele vai transformando de verdade. Porque Ele é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Então não tem outros caminhos. Ele é a verdade. E a verdade vai ser plantada aqui dentro do meu coração. Ela vai germinar, ela vai enraizar, ela vai germinar e ela vai crescer. E ela vai dar frutos. E no último versículo que eu li fala que ela vai multiplicar 60 vezes mais. Isso vai fazer o quê? Vai multiplicar. E você vai ser usado. Você vai transformar.